Nesta noite nós iremos estudar sobre a carta que foi escrita à igreja de Tiatira. Semana passada nós estudamos sobre a carta que foi escrita a Pérgamo. E dando continuidade, nesta noite nós iremos tratar sobre a igreja de Tiatira. E para tanto eu queria convidar-lhes a mais uma vez ler o texto referente à carta que foi escrita a Tiatira. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 18, diz o texto: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Se você quiser e puder, permaneça com a sua Bíblia aberta para conferir algumas informações que haveremos de dar-lhes ao longo da nossa reflexão. Meus amados, antes de iniciar de fato a nossa reflexão esta noite sobre Tiatira, eu preciso fazer duas coisas importantes. Duas coisas. Primeiro, eu preciso falar aos companheiros que estão assistindo em casa o DVD. E também preciso falar a vocês, o que será importantíssimo para a compreensão do que haveremos de tratar aqui na noite desse dia. Para aqueles que em casa assistem, preciso dizer-lhes que se faz necessário acompanhar os estudos desde o primeiro disco,
até porque nós iremos utilizar nesta noite, como temos utilizado ao longo dos outros encontros, argumentos e fatos que foram mencionados desde o nosso primeiro encontro. Então, para compreender melhor e para que a absorção seja conveniente, se faz necessário acompanhar disco a disco para que o conhecimento possa ser construído e as peças possam se encaixar. Amém? Aos amados que estão aqui nesta noite, eu gostaria de fazer com vocês uma retrospectiva ao nosso primeiro encontro. Eu sei que tem algumas pessoas aqui esta noite que não participaram de todos os encontros, mas eu preciso relembrar com vocês algo que foi falado no nosso primeiro encontro, que irá nos dar uma base para compreender melhor a carta que foi escrita a Tiatira. Pois bem, vamos, portanto, a essa rápida retrospectiva. Eu falei para vocês que as 7 cartas e as 7 igrejas da Ásia são estudadas de várias formas. Eu abordei aqui para vocês pelo menos 3 perspectivas que são analisadas essas 7 igrejas. A primeira delas é que cada uma das 7 igrejas representam 7 tipos de congregações. 7 igrejas cujos dogmas assemelham-se às características que são enfatizadas a cada uma das distintas igrejas da Ásia Menor. Essa é uma perspectiva, que cada igreja seja uma representação de uma igreja local, de uma congregação atual. Uma outra perspectiva que essas 7 igrejas são analisadas é que elas representam 7 tipos de crentes da igreja local. 7 tipos de pessoas que possuem comportamentos semelhantes aos comportamentos abordados nas 7 cartas, que refere-se a comportamentos de pessoas pertencentes àquelas igrejas. E a terceira perspectiva que abordei para vocês, de se analisar as 7 igrejas da Ásia Menor, é que elas representam 7 períodos da Igreja do Senhor, 7 fases históricas, 7 períodos, a começar exatamente dos nossos primórdios no tempo da igreja primitiva. Nesta noite, nós iremos utilizar bastante essa terceira perspectiva, ou seja, iremos analisar a carta a Tiatira sob os detalhes históricos de um período conhecido como período medieval, ou seja, período que corresponde à Idade Média, precisamente final do século IV, estendendo-se, portanto, até basicamente meados do século XVI, após a morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tive lendo e estudando e fazendo algumas pesquisas sobre a cidade de Tiatira. E eu confesso para vocês a dificuldade de informações sobre esta cidade. Mesmo sabendo que a igreja que estava implantada em Tiatira é a que recebe a maior de todas as 7 cartas. O discurso da carta a Tiatira é o maior de todos os discursos discriminados no Apocalipse, ou melhor,
nessas 7 cartas. E mesmo sendo a igreja que recebe a maior das 7 cartas, eu confesso para vocês os dados limitados que existem sobre esta cidade. Um certo pesquisador, para falar sobre a complexidade de obtenção de informações sobre Tiatira, ele disse que historicamente Tiatira é uma folha em branco. Não se tem muitas informações sobre a cidade. Entretanto, as que eu consegui absorver, eu trouxe para os amados apenas para nortear o nosso início de reflexão aqui na noite deste dia. A princípio, devo dizer-lhes que Tiatira ficava precisamente a 42 quilômetros da cidade de Pérgamo. Segundo a tradição, esta cidade foi reconstruída por um homem chamado Seleuco, que foi um dos generais de Alexandre o Grande. Reedificou a cidade de Tiatira provavelmente no ano 208, antes da morte de Cristo. Tiatira foi feita para ser uma sede de uma guarnição militar. Era uma cidade militar e que foi feita para abrigar generais, chefes de Estado e pessoas que estariam trabalhando nos alistamentos militares do Império. Segundo a tradição, Tiatira hoje está soterrada numa região que se chama atualmente de Aksa, na Turquia, e tem aproximadamente 46 mil habitantes. Eu disse para vocês, quando nós tratávamos sobre a carta a Esmirna, que Esmirna era a única cidade que se mantinha, das 7, se mantinha viva até os tempos atuais. E, de fato, Tiatira foi dizimada e deixou de existir e foi soterrada. E sobre ela foi estabelecida uma nova cidade, cujo nome eu já vos disse é Aksar. Segundo a tradição, Tiatira tinha alguns templos pagãos. Entretanto, tinha 2 que eram os mais proeminentes da cidade. Era um templo dedicado a Apolo, o deus do sol, e o outro dedicado à deusa Ártemis, que também é conhecida como a deusa Diana, aquela que tinha sede na cidade de Éfeso, que nós tratamos aqui no nosso segundo encontro. Havia, portanto, esses 2 templos na cidade. Vale ressaltar o que já vos disse. Haviam outros templos diminutos e sem expressão na cidade. Entretanto, os mais expressivos eram esses 2, os mais expressivos. Este a Diana, ou Ártemis, e este a Apolo, como já vos disse. A cidade de Tiatira não tinha muita relevância, não tinha muito destaque. Era uma cidade pequena, de pouca influência e de pouco interesse. Entretanto, o que a história nos diz acerca dela é que ela não era um centro político. Os imperadores e os déspotas não tinham pretensões com Tiatira. Não era um centro religioso. Havia, de fato, alguma celebração a deuses pagãos. Havia, de fato, algumas dedicações e templos idólatras, mas não era um centro expressivo de religiosidade e de paganismo. Havia alguns casos isolados, mas a cidade não era totalmente devota, como era, por exemplo, a cidade de Éfeso, extremamente devota a Diana dos Efésios. Era uma cidade que não tinha apego à religiosidade. Era uma cidade que não tinha muita expressão, muito menos se dedicava ao culto ao imperador. Aliás, era uma das únicas cidades que pouco se falava no culto ao imperador e culto ao Estado, à deusa Roma.
Entretanto, Tiatira se destacava por ser um grande centro comercial. O destaque de Tiatira dava-se exatamente por ser uma cidade que tinha o que nós chamamos hoje de sindicato, ou seja, associação de classes. Havia essas associações de classes em Tiatira, e a cidade era extremamente dada à comercialização, e havia uma produtividade muito grande de certos produtos na cidade de Tiatira. Na verdade, o nome Tiatira só é citado fora do Apocalipse uma única vez, e é exatamente no capítulo de número 16 e versículo de número 14 do livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que o apóstolo São Paulo estava ministrando a palavra de Deus na região de Filipos, e segundo a Bíblia, ele encontra-se com uma mulher, o nome dela, Lídia, oriunda de Tiatira. E o que o texto faz questão de mencionar é que esta Lídia, oriunda de Tiatira, era vendedora de púrpura. Tiatira era a maior produtora de púrpura daquela época e, por que não dizer, de todos os tempos. E, na verdade, os tecidos de púrpura eram os mais caros e os mais importantes da época. Púrpura era o mais importante e mais caro pigmento natural da antiguidade. Era uma tinta que se extraía de vários molúsculos. Esses molúsculos são, hoje e naquela época, eram encontrados com muito mais frequência nas ilhas britânicas e também na costa do Mediterrâneo e do Atlântico. Na verdade, esse pigmento chamado púrpura era extraído de molúsculo cujo nome é Murex brandaris e Mostoma. Era o nome do molúsculo que se extraía o pigmento para se fazer a púrpura. O pigmento estava presente exatamente numa secreção mucosa produzida pela glândula hipocondrial, situada junto ao tracto respiratório destes molúsculos. A tradição diz que esta secreção era incolor. A tradição diz que ela não tinha cor. Se extraía da glândula desses molúsculos, misturava em água e deixava por 3 dias. Então a roupa era mergulhada nesta água e lá passava cerca de 10 dias. E essa roupa, após ser tirada da água com o pigmento, que é a secreção mucosa do molusco murex, era colocada ao sol. E após ser posta no sol, dava então o brilho da púrpura, que é a cor roxa. É um roxo brilhante, cor que tipicamente era encontrada nas vestes reais e nas vestes dos imperadores. Na verdade, houve uma época onde era literalmente proibido ao povo vestir-se com roupas cor de púrpura. Somente os imperadores poderiam usar. Inclusive o imperador Nero punia com a morte qualquer pessoa que vestisse a cor púrpura, qualquer pessoa que não fosse da linhagem real, que não tivesse vínculos imperiais. Ele punia com a morte, fazendo com que a cor roxa ou a cor de púrpura ficasse exatamente em exclusividade ao imperador e algumas pessoas da linhagem real. E a cidade de Tiatira era especialista em produzir púrpura, era especialista. E a Lídia, que vos falei, que é mencionada no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ela vendia exatamente roupas cor de púrpura. E a cidade de Tiatira ganhou um destaque comercial, exatamente por ter esta facilidade na produção
de púrpura. Agora, o que eu gostaria de destacar para vocês é o que diz aqui o versículo de número 18. O primeiro versículo da carta a Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Quando o texto fala sobre o Filho de Deus, automaticamente se descreve duas características distintas. Apresenta-se o Filho de Deus que tem olhos como chamas de fogo e que tem pés como latão reluzente ou bronze polido, o que seria o mais próximo dos originais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas duas características que são dadas a Cristo, na verdade, João a descreve no capítulo 1 do Apocalipse. Não só estas duas, mas as outras características que são mencionadas no acender das luzes de cada carta, são características que João falou e que eu discriminei para vocês detalhadamente no nosso primeiro encontro, quando falamos sobre esta visão magnífica que João teve de um Cristo ressurreto e glorificado. Vale ressaltar que essas duas características são vinculadas a dados históricos relacionados à cidade. Percebam, em primeiro, o texto diz que ele tem olhos como chamas de fogo, ou como chama de fogo. Trata exatamente sobre o poder de observação. Eu disse para vocês no início da minha fala que Tiatira foi uma cidade construída basicamente para ser uma guarnição militar. Agora, Tiatira foi uma cidade desprovida de benefícios naturais, ou seja, ela era bem diferente de Pérgamo. Eu disse para vocês no encontro passado que Pérgamo foi construída em uma elevação montanhosa que atingia basicamente 100 a 150 metros de altitude. E isto dava à cidade um aspecto de segurança. Justamente por estar no alto, os vigias teriam facilidade de vigiar a cidade. Caso ela fosse invadida, o vigia automaticamente veria com muita facilidade as tropas inimigas se aproximando. Bem diferente de Tiatira, não tinha nenhuma elevação de terra sobre essa cidade. Ela não estava sobre nenhuma elevação de terra. Até mesmo os muros da cidade não eram tão expressivos que pudesse livrá-la de qualquer perigo ou de qualquer invasão, até porque ninguém tinha tanto interesse assim em invadir a cidade de Tiatira. E justamente pelo fato da cidade não ser provida de defesas naturais, se fazia necessário um alto poder de observação por parte dos sentinelas que lá faziam a vigilância. Ou seja, eles ficavam literalmente atentos a olhar espreitamente por todos os ângulos. E por ter um exercício de visão aguçado e ter um ofício que exigia muito da sua visão, aí Jesus se apresenta àquela cidade como sendo aquele que tem olhos como chamas de fogo, querendo dizer que ele tem poder de enxergar mais do que os vigias e sentinelas que ficam guardando os muros e as fronteiras da cidade de Tiatira. Um outro fator histórico que, por sinal, se vincula à segunda característica que é apresentada no texto em pauta, versículo 18, o texto diz que ele tem os pés como bronze polido. Eu disse para vocês também no início da minha fala que Tiatira era um grande centro comercial, produzia púrpura, havia diversos sindicatos ou associação de classes de pedreiros, padeiros e diversas outras profissões. E entre as profissões distintas de Tiatira, a tradição diz que ela era especialista na produção de bronze polido. Sim,
A tradição diz que Tiatira produzia por demais o bronze polido. Então, quando Jesus se apresenta à igreja de Tiatira, ele se apresenta como sendo aquele que tem pés semelhante ao bronze polido. É uma linguagem que com certeza não só a igreja, mas os habitantes da cidade conheceriam, pois trata-se de um minério que produzia com muita propriedade e com muita abundância na cidade de Tiatira. E o bronze na Bíblia fala exatamente sobre o juízo e a contemplação da própria personalidade. É isso que o bronze remete: juízo divino e contemplação da própria personalidade. Vocês lembram-se com certeza da estrutura do tabernáculo. Eu já estive pregando aqui em outra ocasião e falei para vocês detalhes de cada peça do tabernáculo, e lembro-me que falei-lhes exatamente sobre a pia de bronze que estava à entrada do tabernáculo. Era onde o sumo sacerdote lavava as suas mãos, para então adentrar no santuário e oferecer sacrifícios pela humanidade uma vez por ano no lugar santíssimo. A pia de bronze era tão polida, era tão brilhante, que a tradição diz que quando o sacerdote inclinava-se ante ela para lavar as mãos, ele via o próprio rosto refletindo no fundo da pia e consequentemente entre as águas. E isto levava ele a refletir sobre a sua própria vida pessoal, a sua própria vida moral diante da sociedade e principalmente diante de Deus. Assim eram os pés de Cristo, como bronze polido, coisa que os habitantes de Tiatira sabiam perfeitamente por produzir o bronze. Agora, meus irmãos, eu queria refletir com vocês, basicamente, só para não fugir o padrão de todos os nossos encontros. Eu disse a vocês que daria essas informações históricas e iria extrair uma única lição de cada carta para aplicar à nossa vida, então assim buscar edificação espiritual e crescimento. Eu queria refletir com vocês sobre o problema da tolerância, que na verdade seria o problema básico da igreja de Tiatira. E esse problema é mencionado exatamente no versículo de número 20. Assim diz o texto: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, engane e ensine os meus servos que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. Aqui é uma crítica à tolerância. É bem verdade que hoje o principal tópico entre os temas de seminário e as discussões científica e teológica é justamente sobre a tolerância religiosa. Institutos teológicos têm feito fóruns para se criar discussões sobre a tolerância religiosa. E a partir da tolerância religiosa criar-se um ambiente para o ecumenismo. Esse diálogo entre as reuniões é a proposta da teologia contemporânea pós-moderna. É a proposta da tolerância. Só que o texto aqui faz uma crítica agressiva à tolerância, principalmente o fato de que saber que tolerar Jezabel seria comprometer a integridade religiosa e espiritual da igreja. Agora deixa eu dar para vocês aqui nesta noite algumas informações. O termo tolerares está na segunda pessoa do singular infinitivo pessoal, que é flexionado de tolerar. Seria o ato de consentir, permitir, deixar passar, fazer vista grossa. Esta seria a crítica
a liderança da igreja de Tiatira. Não era um fato oculto, não era que Jezabel estava escondida, não. O que o texto evidencia é que a liderança sabia da existência dela e não fazia caso algum, ou seja, permitia a permanência dela, ensinando e conduzindo as pessoas à prostituição espiritual. Vocês devem saber um tanto quanto eu, que Jezabel foi uma princesa fenícia, filha do rei dos Sidônios, que era também, além de rei dos Sidônios, era sacerdote do templo de Baal. Na verdade, o nome dele já era uma homenagem a Baal. O nome dele, o nome do pai de Jezabel, era Etbaal. E na verdade, ela casou-se com Acabe. E quando casou com Acabe, ela introduziu dentro do sistema litúrgico de Israel o culto exatamente às divindades pagãs que se fazia na terra de seus pais. E toda a problemática de Israel neste período deu-se exatamente, não foi nem tanto pela estrutura espiritual de Acabe, mas pela influência maléfica de Jezabel, não só no reinado, mas em toda a estrutura, em todo o império, em toda a cidade, em toda a região que estava sob o domínio de Acabe. Agora deixa eu discriminar para vocês que o texto do versículo 20 diz que ela mesmo se diz profetiza. Não foi Deus que a separou, que a entregou, que a cognominou por profetisa. O texto diz que ela se intitulou profetisa. Ela se intitulou profetisa e começou a divulgar os seus conceitos. É bem verdade que Jezabel não vivia em carne em Tiatira. Aqui trata-se do espírito de Jezabel. Seria a prostituição espiritual. Seria provavelmente um falso profeta que estava disseminando as perversões sexuais entre o povo. Estava divulgando todos os critérios de perversões sexuais e fazendo com que, novamente, os conceitos de Jezabel fossem impostos e vividos dentro da cidade de Tiatira. Agora olhem aqui para mim, por gentileza, eu preciso da sua atenção, para que você possa entender melhor. Eu disse para vocês no início da minha fala, que nós iríamos analisar Tiatira sob a perspectiva histórica, ou seja, analisá-la sob o ponto de vista de que cada igreja representa um período na história, e assim sendo, Tiatira é exatamente a quarta carta, sendo a quarta carta, tem 3 antes dela e 3 depois dela. Nenhuma igreja, pastor Romeu de Oliveira, representaria melhor a igreja da Idade Média, nenhuma representaria melhor do que a igreja de Tiatira, porque até estaria na ordem de entrega da carta exatamente no meio. E a igreja de Tiatira representa a igreja do período medieval. Agora, o que eu queria destacar para vocês é que a história nos fala sobre esse espírito de Jezabel. E eu preciso da sua atenção para que você possa entender. Eu estou falando sobre o espírito de Jezabel e a sua autonomia e se identificar por profetisa. A história diz que no ano 606, depois da morte de Cristo, o Papa Bonifácio III foi coroado bispo universal. Foi nessa época que foi dada ao bispo da igreja o poder de julgar os reis, o poder de julgar os nobres e até mesmo julgar outros monges e outras pessoas que faziam parte do clero. E a ele foi dado o poder para julgar. E Bonifácio III foi estabelecido como bispo universal, ou seja, o imperador deu à igreja todo o poder de autoridade, até para exercer a coerção,
até para punir, e se for necessário, até matar os hereges e todos aqueles que fizessem oposição ao sistema e ao império e às ditaduras e às obrigatoriedades papais. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois que Bonifácio III foi estabelecido como bispo universal, ele começou a se intitular vigário de Cristo. Eu vou repetir isso para que você possa entender. Logo após a coroação de Bonifácio III a bispo universal, ele começou a propagar que ele era o vigário de Cristo. E vocês sabem que o termo vigário quer dizer substituto. Ou seja, Bonifácio III, achando-se no poder maior da igreja e com a autoridade que tinha sobre o Estado e sobre o povo como massa de manobra, ele se intitulou, perceba que Jezabel de Tiatira se autodenominou profetisa, assim como Bonifácio III se autodenomina vigário de Cristo. E todos nós sabemos, meus irmãos, que Jesus não precisa, nunca precisou e nunca vai precisar de um substituto, porque ele é insubstituível. Não há quem possa substituir. E falando disso, o próprio Isaías falou que ele pisou sozinho no lagar. Ninguém substituiu ele, ninguém ajudou ele, e ninguém vai completar, porque ele fez o que tinha que fazer sozinho, e a Bíblia diz que ele pisou sozinho no lagar. Jesus não precisa de substituto, porque ele fez tudo bem feito, consumou a nossa salvação, e hoje nós temos a chancela de filhos de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus.